A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, meus queridos, mais uma quarta-feira juntos aqui no Chamados para Servir. E hoje estamos recebendo mais um dos nossos irmãos, um casal lá do Rio de Janeiro, que irão contar pra gente detalhes da experiência que eles tiveram com o Senhor nesses longos anos, nessa jornada até aqui, aquilo que Deus fez na vida deles, em sua família, enquanto profissionais, enquanto servos de Deus. Estou falando do pastor Francisco Albino dos Santos Filho e da sua esposa, a irmã Elaine da Silva Santos. Mas antes, deixa eu chamar aqui o nosso fiel escudeiro, nosso querido pastor João Carlos Braga, nos dando sempre essa assessoria luxuosa aqui no Chamados para Servir. Pastor, mais uma vez, mais uma quarta-feira, mais um dia de experiências aqui com o Senhor na vida dos irmãos. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Uma bênção poder desfrutar aqui, participar com pessoas com quem eu trabalhei tanto tempo lá no Rio de Janeiro. Ah, que bom. Fomos pastores juntos, as esposas trabalharam juntos no Manaim, dando aula, e hoje vamos desfrutar aqui das experiências que eles tiveram com o Senhor e que certamente vão ser uma bênção para o nosso coração. Mas qual Manaim lá no Rio? Pedro do Rio. Pedro do Rio. Isso, perfeito. Trabalhávamos lá. Na verdade, trabalhamos em Magarça, trabalhamos em Bangu, trabalhamos em Pedro do Rio. Aonde o Senhor mandava, nós estávamos lá. Que maravilha. Então deixa eu chamar aqui e apresentar para os nossos irmãos nesta quarta-feira o pastor Francisco Albino dos Santos Filho. Ele que é coordenador da região norte ali do Rio de Janeiro, está ali à frente com a sua equipe de 22 igrejas, ali no Rio de Janeiro. Ele que é professor de educação física, ex-atleta, pastor da Igreja Cristã Maranata, e é uma honra tê-lo conosco aqui, pastor Albino. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos, paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor pastor João Carlos, a minha esposa também aqui, a paz do Senhor, e a todos os nossos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. O senhor está ali coordenando a região norte, só a região norte do Rio? Não, norte, ela começa, na realidade ela começa no centro do Rio de Janeiro, na igreja de Bairro de Fátima, e vai até a igreja do Recreio dos Bandeirantes. Dá 70 quilômetros de extensão, assim, de uma igreja a outra, Ah, perfeito, perfeitamente. E a irmã Elaine da Silva Santos, ela que também é muito conhecida como Elaine Albino, Isso. Esposa do pastor Albino, ela que é enfermeira, e ela que é, juntamente, claro, óbvio, com o pastor Francisco Albino, são os pais do Felipe também, do Eleazar, e são os avós do Pedro, que tem apenas 6 meses de idade, mas o Pedro já está aí. Não é verdade, Elaine? Prazer, uma alegria também recebê-la aqui no nosso estúdio nessa quarta-feira. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor, pastor João Carlos, e a paz do Senhor, meu querido e amado Albino. É uma honra estar com vocês aqui e uma gratidão ao Senhor por poder fazer parte dessa obra que Ele nos escolheu, que Ele nos chamou, que Ele nos elegeu. E pegando esse gancho, como foi que o Senhor te chamou, te elegeu? Qual a experiência que você tem para contar para a gente? Como foi esse chamado para que você pudesse servir nessa obra? Bom, eu tenho uma grande experiência, também reforço uma grande gratidão ao nosso Deus. Eu tive a primeira experiência com o conhecimento do Senhor aos 4 anos, porque eu sempre tive desejo de conhecer Deus. Sempre tive desejo de ouvir, sentir Deus na minha vida. E eu e minha irmã Eliane, que é a esposa do pastor Jorge Feitosa, no Rio de Janeiro, nós procurávamos um local. E nós conseguimos achar esse local aos 10 anos de idade. E foi um ponto de pregação numa comunidade no Rio de Janeiro chamada Cidade de Deus, onde um pastor também que estava ali à frente desse trabalho, ele até ao nos encontrar sempre, quando nós nos encontramos, ele nos diz que nós somos frutos daquele ponto de pregação. Então ali nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, eu e minha irmã, e hoje estamos aqui, Desde lá nós seguimos nessa obra e sem medo de nada. Pelo contrário, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Você disse que você e sua irmã queriam ver Deus. Viram? Vemos Deus. Vemos, sentimos. Até hoje, Até hoje. E a minha família ela foi totalmente estruturada debaixo dessa experiência. E a minha vida profissional também, ela tem sido estruturada debaixo dessa experiência de querer ver Deus e de poder ver Deus, na verdade, poder sentir
Deus o tempo todo conosco. E pastor Francisco Albino, como foi o chamado do senhor? Como foi esse encontro? Como é que o senhor o encontrou? Na realidade, o Senhor enviou, né, algumas jovens, na realidade 2 jovens, e elas foram, né, ao meu encontro porque eu era um jovem de 17 anos e elas achavam que eu era assim, exótico, eu tinha cabelo grande, era muito bagunceiro, mas carismático, mas elas achavam que eu precisava do Senhor. E elas me convidaram para ir à igreja. E eu fui à igreja, né, com 17 anos, agora por 64, né, eu nunca me esqueci da primeira mensagem que eu ouvi, que foi: prepara-te, Israel, né, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E de lá para cá, né, a gente vem tendo assim, né, algumas experiências do Senhor sempre enviar irmãos e irmãs para nos encontrar. Eu até achava que os crentes me perseguiam. Sério, porque todo lugar que eu ia, alguém me dava um folheto, um panfleto: olha, Jesus te ama, você precisa do Senhor. Eu viajava muito para São Paulo, aí naquelas bolsinhas de trás dos bancos, dos ônibus, né? Um dia eu meti a mão e estava lá: procure uma igreja evangélica. Aí no avião também, sentei do lado de uma senhora norte-americana, ela: você precisa de Jesus. E estava sendo avisado durante muito tempo, né? Então, o Senhor veio nos trazendo e o Senhor nos tirou de um local assim, que a gente fala desse mundo esportivo, né? Terminamos a Olimpíada agora. O senhor foi ex-atleta, né? Fui ex-atleta, né? Campeão estadual de salto triplo, campeão sul-americano no Chile, né? Tem até uma experiência que eu vou contar daqui a pouco sobre consulta palavra, porque eu passei num lugar que era muito bom, né? E fiquei com uma tendinite que só o Senhor depois para curar, né? Mas o Senhor me tirou de lá. Nós éramos muito poucos, né, nesse meio esportivo. Havia uma associação chamada Atletas de Cristo. Ah, era o Jorginho que comandava, né? Isso, era. Então, hoje... E tinham poucos, né? O Joaquim Cruz, né, sempre foi evangélico, né? Sempre foi muito sério, né? A gente vê, assim, alguns expoentes, né? O Kaká, né, que era jogador de futebol, mas eram muito poucos. Hoje não, graças a Deus, nós temos um grupo grande e é um trabalho que a gente vai fazer agora de Evangelho Sem Fronteira lá em São Paulo. Lá é... Americana, né? Americana em São Vai Paulo. ter um campeonato de Master, então já convocamos a igreja de lá para a gente ir lá fazer um Evangelho Sem Fronteira no dia da competição, para ver se a gente consegue alcançar um número maior de ex-atletas e atletas Master. Pastor João? Elaine, pela nossa convivência, né, eu vejo que você sempre esteve integrada no trabalho de crianças lá no Rio de Janeiro, bastante integrada, né? Especialmente Manaim e tudo, sem falar a igreja local. E aí, de repente, agora que eu tô sabendo que a tua primeira experiência de querer o Senhor foi com 4 anos de idade, né? Isso corrobora a orientação que o Senhor tem nos dado de desde os bebezinhos a gente começar a ter aula com eles, a classe de 0 a 3, depois a classe de 3 a 7. Como é que você vê isso agora, em cima da tua experiência? Como é que você vê esse trabalho que o Senhor tem ensinado a fazer dentro da nossa igreja? Certamente que corrobora. É algo assim maravilhoso que Deus tem feito mesmo. Como eu tinha sede, eu imagino, né, que desde o ventre essas crianças também têm sede. Nós tivemos uma experiência, até eu vou utilizar a vida do Pedro, né, como referência nesse momento, até para mostrar que essa classe de 0 a 3 ela tem uma grande importância, né? O 0, ele não começa do 0 a partir do que a criança nasce. Eu penso que o 0 já começa a partir da gestação. Como eu também trabalho, eu também sou enfermeira de saúde pública, faço muitos pré-natais, então eu vivencio isso muito de perto, né? O falar com o bebê, o conversar com o bebê, eu observo, até mesmo quando eu vou fazer a ausculta, né, dos batimentos cardiofetais, às vezes eu não consigo escutar. E eu peço sempre que a mãe chame o bebê. Sempre chame o bebê. E quando ela chama, é algo assim maravilhoso. Eu já chorei várias vezes em consultas, e isso também traz um acolhimento, né, de mamãe e bebê para o enfermeiro, né, para minha profissão maravilhosa. Então eu vivencio isso. Há alguns dias atrás, o Pedro, ele chorava bastante. E nós trouxemos ele para perto da gente, eu e Albino. Nós começamos a cantar louvores, mesmo desafinada que eu sou, mas começamos a cantar louvores e contar, né? Dar a aulinha do EBD para eles. E era uma sexta-feira, não era um sábado, não era um domingo, não era... Quanto era tempo uma Pedro sexta. tinha? Pedro estava, nesse momento, Pedro estava com 4 meses. 4 meses. E começamos a louvar, a dar aulinha para ele e mostrando as coisas para ele. O Pedro modificou completamente, ele acalmou.
Albino orou também com ele ali e Pedro dormiu tranquilamente. Então essa é a importância, né? Tanto marcou a minha vida, como eu vejo marcar a vida de muitos, como eu vejo marcar a vida do meu neto Pedro. É algo assim maravilhoso. Realmente, o Senhor não é, para ele não foi novidade, né? Para nós foi novidade. Era necessário que nós amadurecêssemos para entender esse projeto. E hoje, né, nós podemos vivenciar e podemos dizer que Deus é maravilhoso. Já trabalhou como professora de 0 a 3? Já trabalhei. Na verdade, no Rio de Janeiro, na minha igreja, na época, né, eu fui aquela que implantou dentro da igreja. Entendi. Foi algo até desafiador. Porque até mesmo a gente não sabia como fazer, né? Como lidar com aquilo. Hoje, esse menino, ele tá na França. É o Vitor. Vitor. Que a gente chamava de Vitinho. E ele ficava maravilhado. Ele sentava, ele ficava maravilhado e pedia colo, ele pedia pra estar perto. Eu acho que não era o perto da irmã Elaine, mas era da tia Elaine, da classe dele, né? E eu sou muito babona. Sou muito babona. Amo estar com essa classe, como também as demais classes, né? Mas hoje em dia, associando o meu profissionalismo com a parte espiritual, eu vejo o quão isso é importante. Deixa eu perguntar ao pastor Francisco Albino, ele comentou antes. Pastor, 40 anos de casados, né? Sim. E a Elaine, nesses 40 anos, muitas experiências, acredito, que vocês devam ter. Tanto no lar de vocês, no ministério do Senhor. Quais dessas experiências vocês poderiam externar? Contar aqui pra gente. Tivemos bastante lutas, né? E nunca deixamos de servir o Senhor por isso. Nós somos da igreja do Meia juntos, né, pastor João Carlos? Vamos sim. E nós tínhamos um Chevette, que o pessoal chamava carinhosamente Chevette Sauro. E num domingo pela manhã, né, a gente terminando a EBD, quando saímos, né, o Chevette tinha sido roubado na porta da igreja. Aí com 2 filhos pequenos, meu Deus. Aí teve uma questão lá em Brasília que eles cortaram meu salário em 50%, aí 50%, sem o carro, a gente ia pra igreja no sábado, dormíamos, né, na igreja, só ia embora domingo, né? Depois do culto da noite. Depois do culto da noite, né? E era tão bom que a gente ia andando pela rua, nós, os meninos, né? Cada um sentado numa das pernas, aí a gente aproveitava dentro do ônibus para estudar português, conjugar verbo da primeira terminação, segunda, terceira. O ônibus fazia uma curva, já tinha ciência e fé naquela época. O ônibus fazia uma curva e falava, isso aqui é força centrífuga. Vamos fazer força centrípeta para o outro lado. Então a gente ia o tempo todo se divertindo, né? Tivemos muitas experiências, né? Uma vez estávamos em Madureira, né? Esperando o ônibus, pegamos o ônibus no Meyer, Madureira. Aí se aproximou um senhor de nós, armado, e falou assim, ora por mim. Eu queria fazer um assalto aqui, mas ora por mim, para que eu não faça isso. E a gente orou por ele, né? O Senhor deu muitas experiências assim. Tivemos lutas, dificuldades, mas nenhuma delas nos impediu de servir ao Senhor. Às vezes eu ia direto do trabalho, ela pegava as 2 crianças pequenas, ia de ônibus, a gente se encontrava. Nada nos impediu de servir ao Senhor, né? E isso, tomando um gancho aqui no que o pastor João Carlos falou, né? De 0 a 3, né? Desde o ventre nós sabemos que eles já ouviam a palavra, já ouviam os louvores, né? Os nomes, a gente tomou nomes bíblicos, né? Filipe, né? Bem que Filipe é grego, né? Mas Filipe tem na Bíblia, né? Eleazar, da época dos valentes de Davi. E sempre fomos ensinando a eles também a tomar as suas decisões pautadas na palavra de Deus. E hoje nós glorificamos ao Senhor, podemos dizer que não temos problema nenhum. São 2 homens casados, filhos, com bons empregos e tudo isso definido diante do Senhor. Dons, consultas. Então as lutas nesses 40 anos, né? Foram muitas, mas hoje nós podemos glorificar ao Senhor, né? Porque já temos o nosso carrinho de volta. Não é mais um Chevette. Não, já quitamos o nosso apartamento, né? Já consegui me aposentar depois de 40 anos de trabalho, né? Eu trabalhei na Escola de Marinha Mercante, onde o pastor João Carlos se formou, né? Perfeito. Só que ele se formou em Belém e eu trabalhei no Rio de Janeiro. E eu acho que isso nos uniu mais. As pessoas verem, né, as nossas lutas, as nossas provas e terem confiança de se aproximarem de nós até para pedir, né, orientações e orações, porque viram que nada nos abalou. Nem a distância, pegar trem, ônibus, metrô, com poucos recursos, né?
Mas isso nos uniu mais. Uniu mais, né? Nós e os filhos e nós dois também. Sempre juntos, andando. O senhor falou que o senhor foi ex-atleta. Como foi realmente? Quando o senhor era atleta, o senhor já era evangélico? O senhor já tinha tido essa conversão? O senhor já servia a Deus? E se o senhor servia a Deus, era difícil? Quando eu comecei o atletismo antes de me converter. E eu pratiquei atletismo até como diácono. Eu fui campeão sul-americano sendo diácono. Então a gente conseguia fazer, né, algumas separações, mas uma das coisas que me levou, né, até abrir mão, né, da vida esportiva, que foi boa no início, porque eu tinha bolsa de estudo, né, o trabalho, né, o patrocínio, foi que ocupa muito os domingos, né, e distancia muito, né, da família, né. Então, fazendo atletismo, o Senhor, Ele também nos deu a oportunidade de evangelizar e de aprender, né, como separar as coisas em momentos críticos, assim, que a gente percebe que as coisas não estão boas, aí está na hora de se ausentar, de se afastar. Eu lembro muito do Salmo que diz que é melhor ser como um pardal solitário no telhado, né? Então, é melhor você deixa eles para lá e você faz o seu caminho, né? Teve uma experiência uma vez em São Paulo, né? Eu estava em São Paulo, a nossa igreja na Major Sertório não era uma rua muito boa ali, né? Era uma rua ali que tinha muita promiscuidade, né? E um dia eu falei para os meus colegas lá, eu tô indo à igreja. Onde é a sua igreja? Ah, Major Sertório. Eles começaram a rir, né? Não tem igreja lá? Eu falei, tem. Quem quer ir comigo? Vem ver, né? Então, o Senhor sempre usava assim também essas questões para que a gente pudesse, né, evangelizar, né? A única experiência, né, assim, que marcou mesmo no Campeonato Mundial em 87 foi em Roma. E eu fiz passeio por lá, né? Aí passei num local que eu não quero passar nunca mais. E fui para a competição e me lesionei, tive uma tendinite que durou 1 ano. E eu fui tendo sonhos cíclicos, né? O sonho começava sempre no Egito. Começava nas pirâmides e eu ia andando, passava pelo Fórum Romano, pelo Coliseu. E eu conversei com o pastor, né? Falei, tô tendo uns sonhos cíclicos. E tô com uma enfermidade aqui que eu não consigo curar. Já fiz tudo que eu podia e não consegui cura. E eu queria receber oração. Aí o pastor falou assim... Uma enfermidade no pé para um atleta? Fazia salto triplo então, né? Pra fazer salto triplo, né? Aí o pastor falou comigo assim, né? Você tá tendo sonho, ele termina em Roma, né? Começa no Egito, termina em Roma. Alguma coisa errada você fez lá em Roma. Não foi lá que você se lesionou? Eu até falei assim, eu não fui lá visitar aquela pessoa de lá, né? Então, mas... Aí fui pra casa, deitei, sonhei o sonho de novo. Começou lá nas pirâmides, passei pelo Fórum, fui pro Vaticano. E nesse dia foi além, eu fui até perto da Praça São Pedro. Sim. E quando eu ia entrar na Praça São Pedro, eu ia entrar com um pé que estava lesionado. O primeiro pé que eu ia colocar era o pé esquerdo. No sonho eu lembrei o pastor falando assim, alguma coisa errada você fez lá. Eu acordei, aí falei assim, Senhor, o que eu fiz de errado foi passar nesse lugar? Aí eu fui consultar a palavra, caiu no 2º livro das Crônicas, capítulo 16, que diz assim, no ano 39 do reinado do rei Asa, ficou gravemente doente do seu pé, porque não buscou a Deus. Aí eu orei, clamei, nunca mais tive tendinite. Glória a Deus. E nunca mais passo naquele lugar. Que experiência. Bom saber, né? Bom saber. Se tivesse consultado o Senhor já teria mostrado anteriormente, Não né? teria passado pela Olha tendinite. só. A especificidade da consulta, né? A enfermidade era no pé, caiu doente do pé, porque não buscou a Deus. Então, existem lugares que nós, crentes, servos do Senhor, não devemos estar. O senhor me fez lembrar de Sansão agora. Sansão, ele era um homem nazireu, não deveria estar para os irmãos entenderem, numa plantação de uva, vamos falar assim para os irmãos entenderem melhor, mas ele estava fazendo o que lá? E muitas vezes os servos de Deus tem lugares, muitas vezes os servos de Deus tem lugares que ele não pode estar. E quando você vai para esses lugares, você vai trazer luta para você mesmo. Assim como o Sansão, e assim como o pastor Francisco Albento está acabando de colocar aqui nesse momento. Eu costumo dizer, que fique claro aqui para os irmãos, né? No caso de Sansão também, existiam alguns atrativos que seduziram ele ir para aquele lugar. Sim. E é nesta hora que esses atrativos, né, que são sedutores, vierem a nós precisamos fazer o clamor pelo sangue de Jesus
e pedir o auxílio do Espírito Santo para que não entremos em tentação, né? É verdade. Principalmente para os jovens, né? É natural na vida do jovem isso acontecer, né? O jovem tem uma liberdade de mobilidade que às vezes uma pessoa casada não tem, porque já está cuidando de filhos e tudo mais. E aí, às vezes, é só uma curiosidade. Mas mal sabe ele que aquilo vai trazer para ele um problema sério espiritual, que foi o caso. Eu creio que a sua enfermidade foi mais para te dar um crescimento espiritual do que uma questão física. Sim. Você tentou tratar aquela tendinite? Tudo. Fiz laser, injeção de papaína importada do Japão, forno, um monte de coisa. Nada dava certo. Nada. Então, muitas vezes o jovem precisa entender isso. Busca o Senhor. Alguma coisa não está dando certo na vida dele. Seja na vida profissional, seja na questão da saúde. Busca o Senhor, porque o Senhor pode ter uma resposta além do que a medicina fala, além do que a técnica fala, além daquilo que é ensinado nas universidades, como foi o teu caso, né? Isso. Na consulta, né? Que seja um exemplo para todos. Na consulta o Senhor me respondeu e num clamor o Senhor me curou. O provérbio, o Senhor Jesus diz, né? Médico, cura-te a ti mesmo. O médico tem doenças que ele não pode curar, principalmente aquelas que são da alma, né? Só o Senhor pode curar as enfermidades da alma. Então, num clamor, o Senhor me curou. E isso, que isso fique, né, de exemplo para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, né? Que nós temos os recursos da graça. Nós temos a madrugada, né, o clamor, né, a consulta, né? E o Senhor está sempre pronto para nos abençoar, desde que haja um arrependimento sincero. Com certeza. E aí isso me fez lembrar de um versículo que o meu amigo, irmão, doutor Zé Roberto, o cardiologista, ele sempre fala comigo, Provérbios 13, 4, que diz assim, numa versão João Ferreira de Almeida, que diz assim: vós, porém, sois inventores de mentiras e vós todos médicos que não valem nada. Mas traduzindo do hebraico, do original, diz assim, essa frase, esse versículo: vocês torcem o sentido das minhas palavras. Vocês são médicos que não sabem descobrir doenças. Mas o nosso Deus, ele tem todo o domínio, tem todo o poder. Lógico, sabemos que os médicos, eles estudam para isso, e são fundamentais, obviamente. Mas toda a sabedoria, todo o poder está na mão do Senhor. Assim como aconteceu com o pastor Francisco, que fez tudo que a medicina na época podia fazer, ele fez para curar. As limitações, As né? limitações, né? As limitações estão aí. Os médicos, mais recursos que tem, ela que trabalha direto lá na área de enfermagem, ela vê isso muitas vezes, né? Que vem a sentença, né? Eu gosto de chamar de sentença escrita, ó, você está com isto ou com aquilo, não tem cura, prepara até a tua casa, né? Põe em ordem a tua casa, mas nós temos um Senhor, né? Como mandou, né, Isaías de volta para falar lá. A última palavra é dele, né? Volta lá e diz, meu servo. Então ela tem visto isso também lá, né? Do Senhor curar, do Senhor abençoar. E por falar nisso, deixa eu pegar esse gancho aqui com a irmã Elaine. Na profissão da irmã, que a irmã é enfermeira, trabalha em hospital? Trabalho também. Também, né? Hospital e São Clínica duas da Família. frentes. Sim. Lá no Rio de Janeiro, nós costumamos chamar Clínica da Família. Perfeito. E nos outros estados, né, do país, chama-se de UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. Então lá ficou apelidado Clínica da Família. O pastor João Carlos também sabe bem, porque a esposa dele, a Bárbara, também trabalhou na Clínica da Família. E também trabalha no Hospital de Grande Porte, que é o hospital na Barra da Tijuca, que é o Hospital Lourenço Jorge. Que é uma referência em trauma e emergência também. Mas, glória a Deus, eu não sou da emergência. Eu sou de uma unidade chamada Unidade Intermediária ligada ao CTI. Mas você deve ter muita experiência, visto muita coisa. Muita experiência. São muitas experiências de... Eu costumo dizer, até mesmo para os irmãos na igreja, para as irmãs, né, na reunião do culto de senhoras, na verdade, eu costumo dizer que eu sou aquela e que muitos oram. Talvez os irmãos, né, oram por nós sem saber. E quantas vezes nós oramos para que o Senhor oriente a equipe que está cuidando dos nossos irmãos? Mesmo. Quantas vezes nós oramos para que o Senhor coloque alguém para que fale do Senhor naquele momento do leito onde os irmãos não podem entrar? Eu sou essa figura. Eu tomei para mim, eu entendi isso essa experiência com o Senhor. Eu vivencio muito isso e muitas vezes eu peço ao Senhor tempo. Na reunião de busca para EBD, nós tivemos na terça-feira, eu até comentei isso na reunião, é que o tempo está muito próximo, né? É o abrir e fechar de olhos, é no piscar de olhos. Então, a gente não sabe
com o momento esse momento da volta do Senhor Jesus. Nós sentimos, nós vimos os sinais proféticos acontecendo, e a mesma coisa é a morte. Né? Não ser pragmática, né? Mas muitas vezes eu peço, Senhor, me dá tempo de eu chegar no plantão, eu encontrar aquela vida para poder orar e para poder falar do Senhor para ela. Porque em muitos momentos um pastor, servo, ele não pode entrar lá, mas eu posso entrar. Aconteceu muitas dessas experiências na época da Covid? Foi um momento bem difícil, foi. Aconteceu muito. Tivemos um trabalho lá, né? O SOS Médicos. Eu trabalhei dentro do SOS Médicos, né? Maranata. Onde nós fazíamos filtrava, nós fazíamos o fluxo, atendíamos os irmãos, e aí nisso havia também as consultas, né, daqueles que precisavam de uma prescrição médica. Nós tínhamos também médicos na nossa equipe, e nesse momento eu trabalhava-se praticamente 24, 36 horas sem descansar, não só eu, como vários irmãos. Porque eu atendia dentro pro Ministério da Saúde, para a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro também, e também no SOS Médico. E nisso eu fui chamada, ao mesmo tempo, eu fui chamada do concurso que eu havia feito. Eu havia orado muito por esse concurso e orei também para trabalhar nesse hospital. Porque eu passava, quando voltava da Igreja da Barra, eu passava em frente e eu falava, Senhor, me deixa eu trabalhar nesse hospital quando chamado concurso, porque estrategicamente ele é perto de casa. Então era esse o meu interesse. E o Senhor me concedeu pela sua misericórdia. E houve um plantão que isso me marcou muito. Eu tinha saído da clínica da família e fui direto para o plantão, e ao chegar no hospital, me aparamentei toda para entrar no setor, né? No setor que nós apelidávamos de covidário. Covidário, meu Deus. Eu não sei se carinhosamente. E quando eu entrei, a fisioterapeuta me chamou e conversou, enfermeira, se eu chorar, não liga para mim não. Só que ela não percebeu que eu tinha colocado o celular no bolso da roupa toda paramentada e eu estava escutando o culto. E aí ela falou assim comigo, se eu chorar muito, não, porque hoje está ficando impossível. Eu perguntei, mas está impossível por quê? Porque eu estava tão envolvida com o culto que eu estava em outro local, trabalhando naquele momento. Cheguei para assumir o plantão, mas eu ainda estava em outro local, espiritualmente falando. E ela falou assim, nós temos um jovem. E esse jovem, eu não sei se ele ainda continua na força, é um PM. Nós temos um jovem, nós já tentamos de tudo. Estamos no último momento. Porque ele já estava numa máscara, né? E se ele não melhorar, ele vai a óbito. E eu olhei para ela e eu clamei ali e eu disse para ela assim, hoje no meu plantão não morre ninguém. Eu tenho certeza que não fui eu que falei. Não fui eu. Falei, onde está o jovem? Tá na enfermaria tal, tá no leito tal. E eu fui lá. Aí, claro que eu tirei o celular, tirei tudo do ouvido e fui lá. E eu cheguei para esse jovem policial com uma audácia. Falei para ele, hoje você tem uma chance de viver ou não viver. Mas você também tem a segunda chance apresentada por Deus para você, que é viver eternamente. Mas você pode começar a gozar dessa experiência já aqui. Aceite a Jesus como seu Salvador. É agora. A decisão é agora. Só Ele pode te dar o livramento de morte nesse momento. Você quer receber oração? É claro que meio ao desespero. Ele quer. E eu orei ali por ele. Eu orei por ele e ele, uma semana depois, ele saiu do hospital de Alto. Talvez ele não me conheça, porque eu estava paramentado, mas uma experiência ele teve com o Senhor. Glória a Deus. Coisa gloriosa. E eu também tive essa experiência. E a minha equipe também teve essa experiência de ver a glória do Senhor ali. Então foi um momento muito difícil, como seres humanos, mas todos nós, como servos do Senhor, aqueles que passaram por isso, não só aqueles que trabalham na área de saúde, né, que trabalhavam também no período da área de saúde, como também aqueles que nos davam respaldo, porque nós tínhamos respaldo espiritual dos pastores, todos nós vivenciamos muito essa experiência. A irmã Elaine falou que ela estava, antes de ir conversar com esse paciente, né, que era policial militar, ela estava ouvindo o culto da Rádio Manaim.
né? Aí eu lembro quando nós estávamos aqui naquele período e que o senhor orientou que tivéssemos cultos aqui pela Rádio Manaim, e eram cultos diários sem parar. Muitas vezes nós dormimos aqui na Rádio Manaim porque a gente tinha o receio de sair da rádio e por algum motivo ser contaminado com aquele vírus, né? E aí complicar todo o trabalho, né? Contaminar a colmeia, vamos falar assim. E então a gente, muitas vezes, nós ficamos aqui. Mas olha que coisa gloriosa, quando a irmã falou isso, eu estava ouvindo o culto. Então, na minha cabeça veio, viu? Como valeu a pena. Então, verdade. Isso é muito interessante. Eu ainda tenho uma outra experiência para contar. Foi uma experiência para mim muito difícil, confesso. No dia 31 de dezembro. Eu nunca fiquei fora de uma vigília. Nunca. Que ano é esse, Elaine? Ano de 2023. 2023. Ainda estávamos... Agora. Não, agora. Agora. Dezembro? Isso. 23 para 24. 23 para 24. E vai acontecer de novo de 24 para o dia 20, para 25, porque eu vou estar em plantão de novo por conta do ano ser um ano bissexto. E aí eu fui para a igreja domingo de manhã, muito triste. Muito triste, muito triste. Porque a noite ia ser a Porque vigília, a é noite isso? ia ser a vigília. Ela estaria de plantão. Eu estaria de plantão. E aí o pastor Albino me chamou, né? Chamou o ungido também, chamou os diáconos para orar por mim. Eu nem tinha comentado com ele que eu estava muito triste, mas acho que meu semblante, ele já dizia tudo. E aí, quando eu me ajoelhei, o Senhor começou a falar comigo. Que Ele estaria me dando uma grande experiência naquela noite. Uma grande experiência. Mesmo assim, eu levantei, dobrar o joelho e ainda triste. Eu falei, mas podia mudar o meu quadro hoje. Mas é impossível trocar um quadro, mudar um quadro de um plantão, ainda mais um plantão do dia 31 de dezembro no Rio de Janeiro. Não existe isso. E aí eu fui pro plantão já conformada, ou, né, sabendo que não tinha mais jeito. Você entrava que horas no plantão? Eu entro às 19 horas. 19. Sempre eu chego um pouco mais cedo. É o perfil do servo, né? De sempre chegar mais cedo no local do trabalho também. Como a gente chega mais cedo também na igreja. E aí, quando como por ser a enfermeira, né, responsável pelo plantão, então eu coloquei no computador lá, botei já os louvores. E comecei. E a equipe do CTI tínhamos combinado de nós confraternizarmos, de lancharmos juntos, né? Porque também não tem como você sair, até por conta dos pacientes que necessitam dos nossos cuidados. E aí deu umas 11 horas da noite. Claro que eu já tinha assistido o culto, mas os louvores lá tocando. E veio um técnico de um outro setor para conversar com uma técnica do meu setor. E eu estava lá preparando a documentação, fazendo as evoluções dos pacientes. E ele sentado dentro do meu posto de enfermagem, e ele parou e falou assim, Enfa, que é o apelido que se dá para o enfermeiro, né? Enfa, o que você está ouvindo? Aí eu estou ouvindo louvores. De onde são esses louvores? São da minha igreja. Eu posso ouvir com você? E ele puxou a cadeira, sentou do meu lado. Você pode me contar sobre esse louvor? E ali eu perdi, se é assim que pode dizer profissionalmente, mas eu ganhei 2 horas com ele, podendo falar dos nossos louvores, podendo evangelizar ali para ele. Aí eu pedi para ele, abre seu celular, põe no YouTube, clica no canal. Aproveitou e escreveu ele no canal. E foram vários pacientes que eu consegui escrever pro Trombetas e Festa também dessa forma. Porque eu sou aquela, talvez eu não tenha esse tino tão profissional, né, de um enfermeiro de ponta. Talvez eu não seja esse enfermeiro de ponta. Mas eu sei que eu sou ali uma serva de ponta para fazer a obra do Senhor àqueles que estão no leito. O nome dele é Eliezer, desse técnico de enfermagem, afastado do Senhor. E naquele momento eu falei, é o seu momento de volta. E ele pôde ouvir os louvores, ele ouviu de novo porque ficou lá gravado o culto. E o Senhor deu uma grande bênção para ele e principalmente para mim. E eu entendi aquele projeto do Senhor para minha vida. O Senhor tinha dito antes que ia dar uma experiência naquele plantão. Né? Então você não tinha como trocar aquele plantão, porque tinha uma pessoa que precisava ouvir. Precisava ouvir. Isso é muito bom, né, mestre? Porque
desculpa chamar de mestre, é um costume que eu tenho desde a época da escola. Eu sempre digo que o Senhor nos escolheu para alguns lugares. O pastor João Carlos, quando estava embarcado, ele teve experiências lá dentro do navio. Sim. Como Paulo e Silas, lá na prisão, tiveram experiência, né, dos outros presos ouvirem o louvor e a oração, né? Então, onde o Senhor me colocou também, né? O pastor João Carlos até teve lá na nossa escola, lá, e tinha um grêmio evangélico muito bom, ele foi levar umas mensagens lá. A gente aproveitava para pegar outros pastores lá da região também para levarem lá. E tomando esse gancho aqui na experiência do louvor, eu aluguei um ônibus e levei 45 alunos na nossa igreja em Vista Alegre. E eles ficaram assim maravilhados, eles falavam assim: mestre, esses louvores são de onde? E a maior experiência foi com o motorista que nos levou. Aí eu contratei um ônibus, aí onde é que é? Eu falei, aqui, né? Aí fui guiando ele. Aí quando chegou pertinho da igreja, ele falou assim: opa, eu sou desviado da Maranata. Meu Deus. Aí ele desceu, a gente desceu, ele ficou no portão. Aí os louvores, né? Aí quando começou a mensagem, ele já estava na entrada da igreja. Aí durante a mensagem ele entrou e sentou. E no final os irmãos deram assistência a ele, né? Aí eu falei, o nome dele, Davi, né? Falei, Davi, volta pro Senhor, rapaz. O Senhor tá te chamando. Então as experiências, assim, o Senhor nos coloca numa rua, num condomínio, numa escola, num navio, num hospital, aqui na Rádio Manaim, né, Kleber? Sim. O Senhor te colocou aqui com propósitos definidos para alcançar vidas, né? Então que os nossos irmãos, às vezes, eu quero sair de tal lugar, eu não quero continuar aqui, essa escola, esse trabalho é difícil. Se o Senhor abriu essa porta, é porque ali Ele tem, né, o objetivo de te usar para a salvação de outras vidas, ainda que seja uma só. Eu costumo dizer, os irmãos não estão vendo, mas meu cabelo caiu, né? Eu costumo dizer que o meu cabelo caiu. Estão vendo? Estão vendo? Que meu cabelo caiu por causa das lutas que eu tinha no trabalho. Algumas perseguições. E no finalzinho, um pouco antes de aposentar, um dos que me perseguiu muito, ele virou para mim e falou assim: Albino, você é meu único amigo aqui nesse lugar. Então, o Senhor, Ele nos coloca ali porque Ele quer nos usar. Então, irmãos, que o Senhor possa... Que vocês tenham grande gozo, grande alegria quando passarem por várias tribulações, né? Porque o Senhor quer usar a vida de vocês ali, até nas lutas, nas provas, o Senhor quer usar a vida de vocês para alcançar outras pessoas. Seja lá no hospital, seja no navio, seja na escola, aqui na Rádio Manaim, num posto de gasolina, num banco, no supermercado. O Senhor quer usar as nossas vidas para a salvação de vidas, de almas. Tem coisas que Deus colocou na vida do pastor Francisco, da Ilane, do pastor João, na minha, na sua, você que está nos vendo, assistindo, que só você vai fazer. Isso. Que o outro não vai fazer, porque ele conta com você. Não é isso que o senhor... Isso mesmo. Traduzindo em miúdos, é isso, pastor João. É isso mesmo. Eu até vou pegar esse gancho que você falou e vou pedir para a Ilane nos falar. Você passou um tempo fora do mercado de trabalho. Sim. Um tempo bem grande que a Ilane passou até ela voltar novamente, terminar a faculdade dela e começar a trabalhar. Mas nesse tempo que você estava fora, teve alguma coisa que só você podia fazer, que era criar Felipe e Eleazar. Conta pra gente como é que é a criação. Às vezes as pessoas têm dúvida, tem que acordar a criança pra ir cedo pra escola bíblica, tadinho, já acorda cedo pra escola, tem que ir pra escola bíblica também. Fala pra nós sobre criação de filhos, Elane, eu acho que você deve ter boas experiências pra nós. Eu me casei muito nova, né? Me casei com 15 anos e fui mãe do Felipe aos 16 anos. 2 meses de casada eu já estava gestante. Não façam mais isso. Não façam mais isso. Bárbara, pelo menos, foi 3 meses. Você com 2 eu bati o recorde. Quem casar muito cedo, espera no Senhor, direitinho, se forma, faz tudo primeiro, né? A gente começou errado, mas hoje o Senhor tem nos abençoado. Vai. A gente começou errado, mas era um projeto do Senhor. Porque a minha vida sempre foi do Senhor, né? Claro. Não tinha esse conhecimento de consulta à palavra. Só para não estimular as pessoas a casarem muito cedo. Mas hoje tá aí uma avó nova, cheia de vigor para correr atrás do Pedro e tudo mais. Mas vamos lá, e a criação de filhos? Olha, a criação de filho realmente não é dos filhos, né? Não é nada fácil. É uma abnegação também que a gente passa durante a vida. Eu tinha muito medo de errar. Lembra que eu falei lá no início que era numa comunidade na Cidade de Deus? Nós morávamos, né, perto dessa comunidade. Então eu vi muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens se desviando do caminho que seria o caminho certo, né? Não estou falando nem no caminho espiritual, mas no caminho
sua vida secular. Vida secular. Então eu vi muito desvio disso. Então eu tinha muito medo. Então eu era essa mãe mesmo que brigava, que estava ali aos pés, que ia à escola, ia levar na escola, eu ia buscar na escola, porque eu queria ver com quem que eles andavam. A questão também, a igreja, nós íamos à igreja todos os dias. Procurava, e não eram igrejas perto, eram igrejas distantes. E nós também não tínhamos carros. Mas um tempo mais passado, né, nós éramos cheios de garra, né? É verdade. A gente pegava ônibus, nós revezávamos, eu e Albino, nós revezávamos a madrugada. Ou ele ia sábado, eu ia no domingo, ou ele ia no domingo, no sábado. A gente sempre trocava, para estar sempre alguém com os meninos em casa. E ao chegar um momento, os meninos também passaram a ir para as madrugadas com a gente. E, Maria, nós fazíamos a limpeza. Era interessante que cada um tinha um coletezinho, aquele colete que utiliza no Manaim. Eles tinham esse coletezinho. Eles tinham a vassoura, tudo para poder... Era a forma deles brincarem, mas eles brincavam onde? Eles brincavam de limpar a casa do Senhor, de limpar aquele pátio. Não deixava eles faltar à escola bíblica dominical. Eles estavam lá sempre na escola bíblica dominical. Eu lembro de uma experiência, e o pastor João Carlos também deve lembrar dessa experiência, que nós tínhamos um professor na igreja do Meia, que ele era um servo do Senhor, todo certinho. Júlio. E ele andava com um guarda-chuva pendurado no braço e com uma Bíblia grande. E os meus filhos, eles começaram a se espelhar no Júlio. E eles pediram uma Bíblia grande. E eles andavam igualzinho. Foram crianças normais, de todas as bagunças, de brigar, Claro, é isso né, mesmo. de pular, de se machucar. O Eleazar, o mais novo, então, sempre ele voltava machucado. Sempre. As lesões dele no corpo eram na igreja, porque era lá que eles corriam, que eles pulavam, que eles brincavam. E também no Manaim, né, era a vida deles. Mas eles tinham referências. E eu queria que os meus filhos... Na verdade, eu não queria. Eu quero que os meus filhos tenham referências de homens de Deus. E que eles continuem sendo homens de Deus, para formar a família deles. E como eu tinha muito medo de perder os meus filhos para o tráfico, para o mundo, né? E por isso que eu oro ainda até hoje, né? Para que eles não se percam. Então eu fui essa mãe talvez dura para muitos, mas hoje eu percebo que eu não fui dura, eu fui valente. Amém. E esse período, esse ato, né, da minha vida profissional, onde eu parei de estudar para formar eles, para cuidar deles, foi de grande valia. Porque hoje eu colho esses frutos. E posso colher esses frutos também para falar aos irmãos, né, às irmãs, para sentar perto das irmãs e dizer, vai dar tudo certo. Vai dar Parece certo. que não, mas vai dar tudo certo. Amém. Com o Senhor à frente, tudo vai bem, né? Ô, Kleber, Pois não, pastor. eu vim ter filhos depois deles, né? Mas a gente estava sempre trabalhando muito juntos e tudo mais, então eu aprendia muito com eles. E eu me lembro que um detalhe, naquela época que o computador ficava ligado na tomada, você Sim. lembra que se ligava aquilo? A Elaine contava assim, que o computador dos meninos era no quarto deles, mas o fio passava pela parede, era do lado da cama dela. E ela avisava assim, vou desconectar. E eles, não, mãe, agora não, que eu tô baixando um filme aqui, 5 minutos. E ela desconectava mesmo, não tinha aquele negócio. E eles, interessante Eu que aprendi isso com a Elaine, você vou fazer a mesma coisa. Uma ótima- internet, o Wi-Fi, quem era o Wi-Fi que controlava, mas éramos nós. Acabou. Eu quero saber o que está acontecendo, eu quero ver o que está E acontecendo. muitas vezes isso falta hoje na educação das crianças, por isso que temos filhos que muitas vezes não obedecem aos pais, fazem o que querem, né? Sim. Quando é necessário, os E pais... acessando O coisas perigo, que não... né? Exatamente. Os perigos da rede, né? De cair na E rede. vou falar uma usando coisa pra aqui, né? vocês, né? Ó, o que fez com que Davi pecasse foi o quê? Foi uma Windows. Ele olhou pela Windows, viu o Batseba lá tomando Não é? banho. Não foi? Eu não tenho nada contra Windows, Macintosh, nada. Mas olhou pela janela, né? O Windows janela, Não né? é? Quando ele Olhou, tinha que estar na guerra. subiu no terraço, né? E a morte, ela subiu pelas janelas. É verdade. Exatamente. É uma pena. Queridos, já 45 minutos, nós temos que botar um ponto final aqui na nossa conversa agradabilíssima com o pastor Francisco Albino, com a irmã Elaine, com o pastor João Carlos Braga. E fica aqui um conselho, um bom conselho do Senhor, né? Cuide dos seus filhos, né? Veja o que eles estão olhando, né? Veja com quem eles são os amigos deles. Veja com quem eles estão se relacionando. Ore pelos seus filhos.
né? Ó, o pastor Francisco falou, olha, não tem nada contra casar cedo, mas forme-se antes, prepare para você ter um matrimônio, né? Uma relação melhor, todos trabalhando, todos profissionais, enfim. São exemplos que esse casal aqui, que tem 40 anos juntos, meu Deus, tem experiência para dar e vender aqui, né? E a gente vai aproveitando o bom conselho desses irmãos. Quero agradecer aqui ao pastor Francisco Albino dos Santos Filho. Pastor Albino, ter vindo aqui, nos dando a honra de conversar com esse homem de Deus que está ali na região do Rio de Janeiro. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, né? A paz do Senhor a todos, eu que agradeço, né? E estamos aqui para aprender com os irmãos e que os irmãos também possam, disso que é a nossa experiência de vida, né? Também sirva para que os irmãos também possam estruturar suas experiências daqui para frente também. Irmã Elaine, obrigado também. Esse testemunho da irmã, assim, foi muito, muito interessante para nós aqui da Rádio Manaim, porque quando a gente faz rádio aqui, né, muitas vezes os irmãos encontram com a gente no Manaim, como vai ser agora, como sempre foi em todos os seminários, e os irmãos nos encontram, Kleber, pastor João, e é como se nós já fizéssemos parte e fazemos realmente da vida deles. E eles nos veem todos os dias. Nós não o vemos, né? Não vemos os irmãos. Mas é interessante que a irmã falou do culto, que ela estava no hospital ali, trabalhando, ouvindo o culto, né? É como o pastor Francisco Albino colocou. Deus colocou cada pessoa num setor, numa função estratégica para aquilo. Então, isso me fez repensar muitas coisas aqui. Obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado aos irmãos, né? De nos ter dado essa honra de podermos testemunhar, falar daquilo que nós vivenciamos. Eu vou só acrescentar só uma questão. Dentro do hospital, a gente fala muito dentro do hospital por conta também da vivência, né? Mas também não só no hospital, mas na clínica da família. Mas no hospital é muito interessante, que quando estou no plantão, então vem sempre conversar comigo, né? Com a enfermeira responsável, vem o nutricionista, vem o médico, vem o pessoal da internação. E é muito interessante. Tem uma nutricionista que ela fala assim, eu gosto de chegar aqui, porque eu sento aqui e eu me delicio com a paz que tem nesse lugar. Amém. A paz somos nós que levamos, né? É verdade. A paz do Senhor está conosco. É verdade. É o reino de Deus que está conosco, né? E é a ferramenta que eu utilizo, porque eu não posso estar com a Bíblia na mão, porque eu estou trabalhando. Eu não posso estar com a Bíblia na mão. Mas os louvores que ecoam, né, desse recurso da Rádio Manaim, do YouTube, é uma grande bênção. É uma grande bênção. E eu vivencio isso diariamente nos meus plantões. Muito obrigado. Muito obrigada e a paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor João Carlos, obrigado por esse presente, trazer aqui o pastor Francisco e a irmã Elaine aqui, um presente para nós aqui São amigos queridos, né? Além da batalha diária na obra do Senhor, mas são amigos queridos de frequentar a casa, de lutar junto. Elaine com os 2 pequenos dela, Bárbara com as nossas 2 pequenas e numa garça, naquela tenda dando aula. Bárbara caindo na tenda. Bárbara foi subir para dar uma aula, caiu. Bárbara sumiu. Caiu atrás do púlpito. São experiências maravilhosas que nos uniram muito, né? Então, quando eu soube... Quando eu soube que eles viriam à Vila Velha para ir para poder participar aqui de um seminário e tudo, eu falei, não, então vamos conhecer a Rádio Manaim, vamos dividir com os nossos ouvintes. Por falar em Bárbara, sumiu, por onde anda a irmã Bárbara? Tá lá em casa, perfeito. Vamos aproveitar a presença dela. Isso, com certeza. Amém. Ponto final no nosso Chamados para Servir de hoje, onde conversamos aqui com o pastor Francisco Albino dos Santos, com a sua esposa, a Elaine da Silva Santos. Eles são os avós aqui do neto, o neto Pedro, de 6 meses, e pais do Felipe e do Eleazar, eles que moram ali no Rio de Janeiro, servem o Senhor ali e estão aqui conosco aqui nessa manhã. Um grande abraço a você, nosso querido irmão. Espero que a experiência dos pastores, do pastor João, da Elaine também, possam de alguma forma falar ao seu coração. Deus possa usar as palavras aqui desses irmãos para tocar o seu coração. A paz do Senhor Jesus. Ponto final no nosso Chamados para Servir de hoje. Até a próxima quarta-feira. A paz do Senhor. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.